Trazendo hoje a indicação de um livro bem curtinho, mas com um tema muito interessante, com assim uma abordagem muito única, um ponto de vista muito único, que é Memórias de Porco-Espinho, do autor congolês Alain Mamboko. Para quem não conhece, é um autor contemporâneo. Esse livro aqui é de 2006, então para o mundo literário é praticamente um recém-nascido. E sobre o que é esse livro? Por que ele tem um ponto de vista interessante? Porque ele meio que vai ser essa crítica filosófica, essa crítica sobre os seres humanos do ponto de vista de um porco-espinho, e não é qualquer porco-espinho. Nesse livro aqui, ele vai mostrar pra gente sobre esse folclore congolês, em que diz que todo ser humano tem meio que um duplo animal, né? Tem quase como se fosse esse animal, esse espírito guardião, que na verdade não é um espírito, é um animal material mesmo, mas que tem essa ligação entre um ser humano e essa criatura, que no caso é o porco-espinho, que está narrando pra gente as memórias dele, como que foi a vida dele sendo duplo de um ser humano. Só que não é qualquer ser humano, é um ser humano muito nefasto, muito errado, muito cruel, que utiliza essa ligação com o porco-espinho para cometer crimes hediondos, crimes absolutamente sem nenhum motivo muito grandioso, por motivos triviais. E é aí que entra a pegada, a genialidade desse livro aqui. E a história vai ser basicamente essa, então, mas qual que é a graça? A graça, uma delas é a própria escrita, a forma com que é escrito, sem praticamente nenhum ponto, não tem ponto final, todo parágrafo começa com letra minúscula, realmente dando uma pegada meio de oralidade pro jeito que o porco-espinho está dialogando com a gente. E daí eu fico com uma certa dúvida, porque o interlocutor do porco-espinho, ele chama de baobá, né, que para quem não sabe é uma árvore assim muito característica da região subsaárica da África, e é uma árvore assim maravilhosa. Eu não sei se ele está usando isso aqui como um apelido carinhoso para o interlocutor dele, ou se de fato ele está se confessando por uma árvore. Talvez eu tenha perdido um pouco aqui durante a leitura o significado, mas o que importa é que esse porco-espinho ele tem essa linguagem que vai desde o mais formal, uma análise mais séria, até um pouco mais coloquial, né? Então a parte filosófica do livro é basicamente sobre essa parte do ser humano, essa parte da humanidade espiritual que é utilizada não para o bem, não para você aprofundar a sua existência, conhecer melhor a natureza, conhecer melhor qual que é o seu papel no mundo, mas sim utilizando essa parte espiritual para cometer e justificar crimes absurdamente hediondos. Então, no meio dessa fábula, porque praticamente é uma fábula, né, uma fábula muito satírica, com muito humor negro, apesar dos crimes cometidos serem realmente assim pesados no geral, como é um porco-espinho que está cometendo eles, dá um tom meio cômico, meio cartunesco para esses eventos. Então, eu acho que é meio que o objetivo do autor tirar o peso para que o leitor coloque o peso em cima daquilo que está sendo descrito. Porque o porco-espinho aqui, constantemente, ele vai se justificar dizendo que ele meio que não tem escolha. Ele é obrigado a fazer aquilo que o ser humano está exigindo dele, aquilo que o ser humano está precisando que ele faça. E é claro, né, durante a história ele vai inserir outros folclores, outras criaturas fantásticas. Vai ser uma história com feiticeiros, com certos fantasmas, digamos assim, envolvidos no meio dessa trama. Mas basicamente é que esse homem ele se utiliza dessa conexão espiritual para cometer crimes. E o mais importante é que ele não é uma criatura ignorante, não é uma criatura que está seguindo somente instintos primais ou coisa semelhante, não. É uma pessoa que leu, que estudou, que aprendeu, e que isso foi passado para ele pelo pai dele. Então tem um pouco dessa genealogia do vício, genealogia da violência, que também é muito interessante. Além dos temas, dos personagens coloridos que aparecem aqui nesse livro, outro motivo para indicar é a própria estética da escrita do Alain, que ele vai simulando muito bem a oralidade desse porco-espinho conforme ele vai se comunicando com a gente, e vai evoluindo durante o texto. Ele fala tão rápido, vai tentando lembrar de tudo, assim, os mínimos detalhes que ele acaba esquecendo de se apresentar. Ele vai se apresentar lá pro fim do livro pra gente, vai mesclando essa oralidade mais coloquial com mais formal. Então, e o espaço que o Mamboko cria pra gente navegar aqui é muito interessante, é muito colorido, não só da comunidade onde essas coisas estão acontecendo, mas também das ideias que a gente pode pegar e trabalhar em cima depois. Então, para você que tem curiosidade de conhecer um pouco mais de literatura contemporânea, um pouco mais de literatura africana, de alta qualidade, Memórias de Porco-Espinho, indicação fácil. Fica a dica.